Glória a Deus. Bom, amados, vamos então estar meditando numa palavra para que a gente possa ser edificados, né, da parte do Senhor, né? Vamos estar lendo 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para vocês. No nome do Senhor Jesus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. E aí, você já domina o assunto dos dons espirituais? Às vezes fala, eu já ouvi falar bastante, né? Já ouvi falar bastante sobre dons espirituais, mas você saberia explicar sobre os dons espirituais? Porque nós lemos 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, mas o versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que isso significa? Que eu e você não podemos ser ignorantes quanto a esse assunto. Nós precisamos conhecer, precisamos entender sobre os dons espirituais. E a gente deixa esse desafio para você estar estudando sobre os dons espirituais e que você esteja buscando da parte do Senhor o melhor dom espiritual. Quantos dons tem? Muitos, muitos. Essa lista de Coríntios, né, ela refere-se a uma manifestação, né? Mas existem dons que eles não são dons de manifestação, são dons de serviço. Estão ligados mais à minha atuação e à sua atuação, né? Às vezes você fala, eu vou sair porque eu já sei sobre isso. Tudo bem, meu irmão. Fique à vontade. A palavra de Deus, ela se renova sempre. A gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a discutir. Mas imagina que um dia Deus vai colocar você para ensinar sobre isso. O que você sabe sobre isso? Então é muito importante. Hoje eu quero falar especificamente sobre um dom que é um dos maiores desafios para mim e para você, que é o falar em línguas, né? Que é um dom que Deus deixou para nós, para que todos nós pudéssemos usufruir desse dom, para que todos nós pudéssemos se movimentar nesse dom, né? Nós temos que um dos sinais, né, que o Senhor Jesus Cristo ele falou para nós lá se eu não me engano é Marcos 15, não, Marcos 16, né? Deixa eu ver. Marcos 16, 17, ele fala assim, ó: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, falar em outras línguas é um sinal do quê? De quem crê em Jesus. Então esse é um sinal que está à minha e à sua disposição. Então, como eu sei que uma pessoa crê no Senhor Jesus? Quando ela fala uma nova língua. Esse é um sinal. Um outro sinal que a pessoa crê no Senhor Jesus é expulsar demônios, né? Um outro sinal, né, é se ela beber alguma coisa, um veneno, algo assim, não vai causar dano a ela. Um outro sinal, ela orar por um enfermo e esse enfermo ser
curado. Então existem vários sinais que mostram que eu tenho fé em Jesus. E falar novas línguas é esse sinal, tá? Então nós vamos hoje meditar sobre esse dom maravilhoso, né? Que é o dom de falar em línguas. Atos 19, 6 e 7 diz assim: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Então veja, sinais que evidenciam que você recebeu o poder de Deus, né? Que você recebeu o que nós chamamos de, a grande maioria das pessoas chamam, de o batismo no Espírito Santo, ou o batismo de poder, ou o revestimento, né? É falar em línguas ou profetizar. Esses são sinais evidentes que você recebeu o poder, né? Mas não necessariamente, num primeiro momento, você vai falar. Por quê? Porque a sua mente ela está cheia de bloqueios, ela está cheia do que nós chamamos de sofismas, né? Alguém que teve uma experiência muito forte com Deus, ele relatou como foi a experiência dele. E o problema é que você acreditou que essa experiência que Deus fez só com ele é uma experiência global. E por você não sentir nada do que ele sentiu, ou não viver nada do que ele viveu, então você diz, eu não tenho. Esse é um problema. Então isso é um sofisma, esse é um pensamento que foi enraizado em você e que ele será tirado daí da sua mente com muito custo. Às vezes você está deixando de usufruir de algo que Deus te deu porque você tem a sua mente bloqueada. Quais são os fatores? Mente bloqueada, religiosidade. O que é religiosidade? Você já tem parâmetros da fé, né? E tudo que Deus possa fazer que pareça ser mais novo ou mais atual, você rejeita, porque você nunca viu Deus fazer daquele jeito. Você nunca viu Deus se manifestar daquele jeito. Então você fala, uai, eu nunca vi isso. Mas o parâmetro nunca foi eu, nunca foi você. Porque o nosso Deus é Deus de novidade, é Deus que faz novas todas as coisas. Então, se tem alguém que vai nos surpreender, esse alguém é o Senhor. Então, a religiosidade pode ser um grande fator, né? Então, você tem os bloqueios de mente, você tem a sua religiosidade, que vai impedir que você flua. Às vezes, você já recebeu, há muito tempo esse dom. Desde o momento que você recebeu o poder. Como normalmente vem o poder de Deus? Nós temos que entender o seguinte: quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você confessa os seus pecados, você se arrepende, ou seja, baseado na palavra de Deus, você toma uma decisão de mudança de vida, fala, não, a partir de agora eu vou obedecer a Deus, eu vivo para Deus. Entenda que essa mudança só aconteceu porque a palavra foi de encontro a você, o arrependimento veio e você pode se converter, você pode mudar, se arrepender dos seus velhos hábitos para um novo hábito, que é uma nova vida que Deus dá. Quando acontece isso, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Nós chamamos isso de um novo nascimento, né? Essa conversa sobre o novo nascimento vai estar em João 3, onde Jesus conversa com Nicodemos, dizendo que quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário que nós nasçamos de novo. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Quando nós nascemos, o nosso espírito, ele já nasce morto. Então, aquilo que nos ligava a Deus foi rompido. O pecado, ele rompeu. Com a vinda do Senhor Jesus, ele dá um novo nascimento. Então agora vem o Espírito Santo, ele vem, quando ele encosta, ele toca no meu espírito, ele habita. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Então, quando ele vem, o seu espírito recebe vida. Só que agora não é mais uma vida humana, é uma vida divina. Então agora a habitação do Espírito está dentro de você. E com isso você vai viver o que nós chamamos de regeneração. Você vai ser regenerado.
Então você vai começar a ter muito mais moral, você vai começar a ter muito mais ética, você vai conseguir discernir com muito mais clareza o que é certo, o que é errado. A lei moral de Deus, a lei do Espírito de vida vai começar a habitar dentro de você. E lá em Efésios, Gálatas 5 vai dizer que quem anda no Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Então, eu e você agora temos essa habitação no Espírito. Eu não sei se você sabe, mas nós, seres humanos, nós somos tripartidos. Ou, digamos, nós temos como se nós tivéssemos 3 componentes dentro de nós. Nós temos o Espírito, nós temos a alma e nós temos o corpo. O nosso corpo. O nosso corpo é digamos assim, o receptáculo, né? Ou a parte que interage com o mundo natural. Então, esse mundo, como nós conhecemos, é através do nosso corpo que nós podemos interagir. E nós interagimos como? Através dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, através desses sentidos, nós interagimos. Por causa do pecado, o nosso corpo ficou corrompido, né? Então, agora é por isso que Paulo vai usar expressões que a gente tem que mortificar a carne, ou usar expressões que quem nos livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque por causa do seu novo nascimento, né? Tem uma expressão que eu não lembro agora, a apóstola pode falar aí nos comentários, mas quando você cometia um assassinato ou algo assim, você era condenado a carregar o corpo do defunto nas suas costas e esse corpo ia apodrecendo em você. Assim é nós agora. Então eu tenho uma vida santificada no Espírito, mas eu tenho que carregar esse corpo de morte. Um dia ele vai ser glorificado, ele vai ser transformado. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos que o nosso corpo será glorificado. Você fala, ué bispo, mas a gente não canta, a igreja será arrebatada no abrir e piscar de olhos? Então, não. Não é a igreja que será arrebatada no abrir e piscar de olhos, é o nosso corpo que será transformado no abrir e piscar de olhos, tá? Então, nós temos essas partes. Eu tenho o meu corpo que interage com o mundo natural. Eu tenho a minha alma, que é a sede das minhas emoções. Por ela eu expresso vontade. Por ela eu tenho sentimentos. Por ela eu tenho emoções, né? Então, toda a minha essência está na alma. Tem um texto bíblico para isso? Sim, lá em Gênesis. A Bíblia diz que quando Deus soprou o fôlego de vida, ou seja, o nosso espírito, quando ele soprou, né? E o espírito entrou em contato com o corpo, a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Então, o homem, a sua essência é alma, né? Você não vê textos, por exemplo, dizendo assim: louco, não te sabe que esta noite te pedirão a tua alma? Então, a essência do homem está na alma. Então, é a nossa alma que precisa de metanoia, que é o arrependimento, que é a mudança de mente, né? Então, eu tenho essa guerra. O meu espírito, ele está um só com o Espírito Santo e eu recebo a vida de Deus através dele. Aí ele vem influenciando a minha alma, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu corpo, que é totalmente influenciável pela morte, pelo pecado, e ele vem e influencia a minha alma. Então, a minha alma, ela entra nessa guerra, né? Por que muitos estão tristes? Por que muitos estão cabisbaixos? Por que muitos estão depressivos? Por causa da alma. Por causa da, digamos assim, eu não vou dizer que depressão é ausência de Deus, não é, né? Porque no mundo mal como o nosso, se você ficar muito alegre, a gente tem que estranhar. Como que alguém que tem o Espírito Santo fica alegre num mundo cheio de pecado? Não tem como. Então a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica depressivo, sim, mas a gente tem que lutar com todas as nossas forças, a gente tem que clamar ao Senhor para viver essas situações e, depender, em alguns casos, buscar até uma ajuda profissional, né? Para que a gente possa viver, digamos assim, uma vida sadia e equilibrada, tá? A gente precisa disso. Então, nós, seres humanos, nós somos tripartidos. E aí o que acontece? A minha alma está num processo de transformação. O homem, ele recebe 3 batismos. Cada batismo é um batismo para uma parte do seu ser. Quando você desce as águas,
o seu corpo, ele é inserido no corpo de Cristo. Digamos assim, então agora, você ao descer as águas, a Bíblia diz que nós descemos para a morte e ressuscitamos para a vida. Então isso é um ato profético, por quê? Porque o seu corpo ainda não foi transformado. Então esse é o batismo nas águas. E logo em seguida, ou um pouco antes, né, você recebe o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo em você. Mas essa habitação, ela tem duas manifestações. Uma que você não deve sentir e você deve perceber ao longo da sua caminhada, né, que é uma manifestação secreta. É semelhante ao que a gente ensina sobre a vinda do Senhor, uma vinda secreta, um arrebatamento secreto e uma vinda pública para que todo olho veja, né? Então é mais ou menos isso. Então quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você, você não percebe, mas no outro dia você acorda mais alegre. Na outra semana você já não tem mais alegria quando você comete um pecado, você entende? Você vai percebendo com o tempo que mudou e as pessoas que convivem com você vai dizer, você mudou, você está diferente, o seu rosto está brilhando mais, né? Então, essa é algo secreto, mas existe uma manifestação que ela é mais visível e que ela digamos assim, ela em alguns casos chega a ser muito pública, que é o quê? O poder de Deus sendo derramado. O Senhor Jesus orientou os discípulos, né, que eles não saíssem para fazer a obra. Ele falou assim, ó, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então veja, antes do Senhor Jesus subir, ele soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo, recebam a regeneração, recebam o novo nascimento, porque o novo nascimento só pôde vir depois que o Senhor Jesus padeceu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, né? Então ele cumpriu o rito de apresentar o seu sangue no tabernáculo de Deus. Então aí sim ele diz que ele rogaria ao Pai e o Pai mandaria o Consolador. Então, diante disso, ele soprou e disse, recebam. Então eles recebam o novo nascimento. Mas dias depois, ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E essa é uma passagem que muitos de vocês conhecem. O que falou? Que eles estavam reunidos no cenáculo. Bem certo estamos que era o mesmo cenáculo da ceia. Eles estavam se reunidos ali. E a Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso. Veio como, né? Então, alguns vão falar que foi vento mesmo, outros vão dizer que foi como, parecido, né? Uma semelhança. Eles ouviram um vento, mas não necessariamente ventou no lugar, tá? E eles olharam e a visão deles estavam abertas, que eles viam línguas repartidas como de fogo sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. Isso era tipo 9 horas da manhã. E o povo falava assim, estão tudo bêbado, porque eles estavam com muito júbilo, com muita alegria. Eles faziam muito barulho. E as línguas que eles receberam não foram essas línguas que a gente recebe no poder. Eles receberam a variedade de línguas, né? Aonde eles estavam falando língua de nações. Eles estavam falando línguas de persas, línguas de medos, línguas de gregos, ou seja, eles falavam das grandezas de Deus. Imagina, você começar a falar inglês, glória a Deus, em espanhol, glória a Deus, em chinês, glória a Deus. Foi isso que aconteceu com eles naquele dia, né? Por quê? Porque havia uma maldição sobre, né, a terra. Por causa de Babel, a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu a língua dos homens e Deus separou o mundo, porque Deus mandou povoe a terra e o mundo se organizou num lugar para falar uma só língua e subir uma torre que afrontasse a Deus. Deus falou, então eu vou dividir vocês, eu vou espalhar. Eu pedi para vocês se espalharem, já que vocês não querem se espalhar, eu vou dar várias línguas, várias maneiras de falar, e aí vocês se juntem conforme a língua de cada um. E aí se criou as nações, digamos assim, né? E isso estava sobre o homem. Então, com a vinda do Senhor Espírito Santo habitando dentro do homem, isso precisava ser quebrado. É por isso que a primeira manifestação das línguas foi justamente falar as línguas das nações, para Deus mostrar um novo tempo chegou. Agora chegou o tempo do id, chegou o tempo de ir por Jerusalém, pela Judéia e pelos confins da terra, anunciando a Cristo, que Cristo redimiu e resgatou-nos para o nosso Deus. E o que eu quero dizer com isso?
Assim como quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, você não percebe o momento que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, normalmente no recebimento do poder, você percebe algo. Aqui você percebe. Você vai perceber alguma coisa. Você entende? Por quê? Porque a descida do poder, ela vai mexer com toda a nossa estrutura. A descida do poder, ela vai literalmente tocar o nosso corpo. Essa descida, ela vai mexer com a nossa, digamos assim, com a nossa história, né? Então, veja só, o que acontece quando esse poder vem? Você vai ter várias manifestações no seu corpo. Eu sempre procuro falar dessas manifestações porque você tem que ficar sensível. Por quê? Porque às vezes ela é muito forte, às vezes ela é média e na grande maioria ela é muito fraca. Ela é muito fraca. E aí você pensa, Deus não está me visitando, eu não estou sentindo, né? E a gente tem que estar apercebido. Paulo fala, não sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Então, o que acontece quando o poder vem sobre você ou quando ele se manifesta sobre você? Há muitos sinais. Você sente às vezes arrepios, né? Mas assim, não é aquele arrepio de medo, aquele arrepio de presença maligna, não. É um arrepio gostoso, sabe? Você tá aqui, você tá louvando, você tá adorando, você tá se entregando e parece que o seu corpo tá vibrando, não tem? Parece que é como se tivesse uma frequência vibrando o seu corpo. Aí você olha, às vezes você não vê movimento nenhum na sua pele, mas é como se ela estivesse arrepiada. Na maioria das vezes é aqui, ó, nessa região. A impressão que dá é que é como se tivesse, né, uma mão fazendo um carinho em você. Às vezes a impressão que dá é que um pouco de um líquido quente está descendo atrás, escorrendo em você ou escorrendo na sua cabeça. Muitas vezes que eu estou orando ao Senhor, eu tenho a impressão que um fio está ligado na minha cabeça. Entendeu? É como se tivesse um fio ligado, é como se eu tivesse um fio ligado direto no céu. Né? É algo muito, muito. Não sei nem como explicar isso, a sensação. Né? Você vai sentir brisa, você vai estar orando, não vai ter vento nenhum. Não tem ventilador ligado, não tem janela aberta, mas é como se tivesse uma asa batendo em você. Não tem, você olha assim e fala, mas de onde está vindo esse vento? Às vezes uma brisa, às vezes um vento quente, né? Algo assim que não tem. É difícil de explicar, mas talvez você já sentiu, né? Em alguns casos você vai sentir fraqueza, né? Sabe? Você vai sentir as pernas bamba, né? Vai dar aquele negócio assim, você fala, opa, né? Que é isso, né? Como né, se desse uma tontura, algo assim, entendeu? E você não fez nenhum movimento brusco, você não fez movimento brusco, você não abaixou, você não levantou, nada, você tá aqui de repente, opa, entendeu? Né? Você, sabe? Algo assim que você fala, não teria motivo disso acontecer. Já houve relatos de sonolência. A pessoa estava bem, mas ela começou a buscar a Deus e de repente sonolência, é como se ela estivesse entrando num descanso, né? E tipo assim, nossa, olha, é como se eu quisesse dormir nessa presença. Isso também é um sinal também. Tremor, né? Às vezes você está perto, você está ali ou você está perto de um ungido de Deus, de uma ungida, aí você está ali, você está assim, ó. Você olha assim, você tenta segurar, você não consegue, você não fez força, não fez nada e você começa a se tremer e você não treme, né? Às vezes você vai sentir como se você estivesse tomando um choque elétrico, isso mesmo, né? Você vai sentir, tem pessoas que relatam que ela escuta o choque percorrendo o corpo dela, né? Você às vezes vai sentir calor, partes do corpo esquentar, mão esquentar, né? Partes do corpo você vai sentir calor na face, calor na mão, né? Teve pessoas que relatou sentir frio também, bastante frio, entendeu? Então assim, isso é alguns, tem outros também, né? Que às vezes a gente desconhece, mas é algo que acontece quando você está na presença, tá? Então isso é o que você tem que observar. Quando você está adorando a Deus, o que você sente? Às vezes eu fico de olho fechado, eu sinto que eu estou flutuando, parece que eu estou no céu. Quando eu abro os meus olhos, eu estou no mesmo lugar.
Isso é manifestação do poder. É Deus que cria tudo isso. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se é útil ele sentir você flutuar, isso é entre você e ele. Ou se você vai sentir um choque, uma descarga elétrica, isso é entre você e ele. Se você vai sentir dormência, isso é entre você e ele. Então, cada um recebe algo da parte do Senhor, tá? Então, quando Deus ele concede isso, ele concede, né, o dom, né? Quando Deus dá esse dom, Deus ele não toma esse dom de volta. Deus ele não quer te dar o dom por um tempo, entendeu? Tipo assim, você falou em línguas há um ano atrás e hoje você não fala mais. Você profetizava e hoje você não profetiza mais, tá? Você orava, você era muito usado em cura e hoje você não é mais. Então assim, biblicamente falando, não é padrão de Deus ele tomar. Não é. Romanos 11:29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Esse texto está falando do chamado de Israel. Então ele está dizendo, quando Deus dá um dom, quando Deus dá uma vocação, ele não revoga, ele mantém, ele é fiel. Se ele te deu um dom, se ele te deu um ministério, você pode ter parado, você pode ter sofrido um grande trauma, você pode ter, lembra que eu falei de sofisma, de religiosidade? Um bloqueio aconteceu. Aconteceu um bloqueio, um trauma muito grande que você fala, tipo, digamos, Deus não me usa mais assim. Eu acredito que Deus pode ter tempos na nossa vida, eu acredito. Eu acredito que Deus pode me usar muito um período na cura e outro período Deus me usar na profecia. Sim, eu acredito veementemente nisso. Mas uma vez que ele deu o dom de cura, uma vez que ele deu o dom de profecia, esses dons vão andar comigo, ainda que haja uma fase que eu manifeste muito um e pouco o outro, manifeste os dois ao mesmo tempo ou não manifeste, você entende? Mas os dons estão comigo, então eu tenho que orar ao Senhor e ver, porque você pode falar, mas será que Deus não decidiu que eu nunca mais me manifeste nesse dom? Bom, eu posso citar para você a parábola dos talentos. A Bíblia diz que o Senhor chamou 3 pessoas e deu a cada um conforme a sua capacidade. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. O que tinha 5 trabalhou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 trabalhou e conseguiu mais 2. O que tinha 1 enterrou. Então veja, a ideia não é que eu pare de andar, a ideia é que eu cresça. Então assim, é muito mais plausível se você era só usado na cura, que de repente você é usado na cura, agora você discerne espírito e você profetize. Você entende? Então se você começou com um dom de cura, que você termine com mais 2 dons. Eu comecei, Deus me deu um dom de profecia. E hoje também Deus está me usando na palavra de sabedoria. Você já multiplicou. Agora, Deus te deu o dom de profecia e você parou de profetizar, porque se decepcionou com pessoas, teve traumas na sua vida, não foi a Deus buscar em jejum, oração, humilhação. Falou, Deus, me volta a usar novamente, me volta a usar mais uma vez. Então você enterrou. E a Bíblia diz que vai haver disciplina para quem enterra os dons, para quem enterra os presentes que Deus concede. Deus te deu para uma manifestação útil, tá? Então peça a Deus para que Deus desperte esse dom, tá bom? Veja só, quando nós recebemos os dons, nós precisamos manifestar eles. Você pode receber e não manifestar, porque você viu alguém que manifesta o dom agir de uma forma mais escandalosa, ou de uma forma muito cheguei, digamos assim, e você fala, isso não acontece comigo. Você tem que entender, irmãos, que Deus, ele não é de possuir as pessoas. Deus ele não pega você, tira a sua essência do lado, usa você por algumas horas e depois devolve você para o corpo. Deus não faz isso, é o inimigo que faz isso. Deus, quando ele te usa, ele compartilha com você. Então ele está dando a oportunidade de você trabalhar junto dele, ele não tira você de cena.
Deus, ele não tira você de cena, vocês dois trabalham junto. O inimigo tira você de cena e ainda te chama de cavalo. Deus não. O Senhor, ele se posiciona em você e fala: vem, filho, vou te mostrar como é o trabalho. E você coopera com ele, manifestando, tá? E existe, então, veja, quais são as 3 consequências quando eu recebo um dom. Eu posso receber e manifestar, eu posso receber e não manifestar, e eu posso receber e deixar de manifestar. Você entende? Então, assim, qual que é a diferença deles? Você recebe e manifesta. Você se move, você busca, você ora, você jejua. Toda vez que tem alguém, você deixa Deus te usar, né? Você sempre fala: Senhor, eis-me aqui, se o Senhor quiser me usar para alguma coisa, eu estou à sua disposição. Então você é uma pessoa que recebe e manifesta. Quem é a pessoa que recebe e não manifesta? Essa é aquela pessoa que estava no meio do culto, recebeu normalmente uma imposição de mãos, que esse é o padrão de Deus, imposição de mãos, tá? Vem alguém, coloca a mão em você, e aí Deus libera sobre a sua vida. Esse é o padrão. Lembra que nós lemos lá em Atos 19:6, né? Que impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então o padrão é imposição de mãos. E você recebe, você manifesta, mas por algum motivo você deixou de manifestar. Eu espero que você esteja no primeiro caso, que você recebeu e você manifesta. Algum dom espiritual você tem, meu irmão. No mínimo, o falar em línguas você tem. No mínimo. É que às vezes você tem vergonha da língua que você fala. Às vezes você fica e você fala: eu não vou falar isso, o pessoal vai rir de mim, vai achar que eu sou uma criancinha. Pois é, quanto mais você falar orarará, vai vir as outras línguas, vai vir as outras manifestações, tá bom? Então é assim, quantas vezes eu, falando às vezes 2, 3 palavras em língua, de repente entrou uma língua lá que eu sei lá o que eu tava falando, né? Eu olhei e falei, eu pensava assim: uau, que massa, nunca tinha falado assim, você tá entendendo? Então é você buscando a Deus que você vive, é você se entregando. E às vezes aquela língua que eu falei 2 vezes, não falei mais depois. Por quê? Porque Deus estava me usando para um momento específico, uma situação espiritual específica, tá? E você recebe, manifesta um aqui, um ali, mas aí as pessoas não te dão crédito, tem gente que não gosta de você, né? Acontece todas essas coisas aí, coisa de gente imatura, né? E aí com isso, você falar: quer saber, eu não quero mais ser usado por Deus, eu não vou mais na igreja, e você começa a ter essas atitudes, aí você enterra o seu dom. 2 Timóteo 1,6 diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo sabia que quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, veio um dom sobre Timóteo. Mas Timóteo, por algum motivo, ele adormeceu esse dom, tá? Dons é o quê? Existem uns dons espirituais, que é o que nós lemos em 1 Coríntios, né? Capítulo 12, e também tem os dons ministeriais, que é Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores, tá? Então existem esses dons, todos eles são recebidos com a imposição de mãos, tá bom? Então, você recebeu uma imposição, você recebeu o dom e você está em uma dessas 3 situações. Ou você recebe e manifesta, ou você recebeu, mas não reconheceu que recebeu e você tranca o dom que Deus te deu. Você recebeu, você manifestou, mas por algum motivo você parou, você enterrou, tá? Então, passado essas, digamos, essas considerações, né, sobre os dons espirituais, eu quero que você preste muita atenção sobre o dom de línguas, tá bom? O dom de línguas, nós podemos dividir ele pelo menos em 3 etapas, tá? Nós temos ele para edificação espiritual, nós temos ele como variedade de línguas no culto, e nós temos ele como um sinal ao incrédulo, tá? Então veja, edificação pessoal. Lembra que Jesus falou: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Então veja, você, quando vem o poder sobre você,
eu te afirmo, a primeira coisa que você recebe é a linguagem de oração. É a primeira. Eu não sei se você reparou, quando eu estou orando com muitos de vocês, o que que eu faço? Né? Eu coloco as mãos aqui, né? E eu falo em nome de Jesus, fale as línguas que Deus te concede. E às vezes Deus queima o meu coração para eu falar na primeira pessoa com aquela pessoa. Deus me toma para falar com aquela pessoa. Filho, fala, sou eu que estou com você. E aí a pessoa fica com vergonha, fica resistindo, sabe? E aí ela fala, mas que eu vou falar o que vem na minha cabeça. Não vem, irmão, não vem na sua cabeça. Ela flui, é tão natural que flui em você, que flui. Essa é uma linguagem que Deus te deu para você falar o tempo inteiro. Porque nós temos um mandamento, orai sem cessar. Então veja, se a manifestação das línguas como edificação pessoal ou como linguagem de oração, ela só funciona no culto, como que fica se a gente, por exemplo, a IBCC vai começar a ter 3 reuniões semana que vem, certo? Nós já estávamos tendo, né? Mas a gente vai separar. Quarta de curas e maravilhas, sexta de oração e domingo da igreja. Então a gente só vai falar nessas 3 reuniões. Você entende que isso transcende a reunião pública? Isso é algo pessoal, algo entre você e Deus? Por isso que Paulo vai dizer, olha, não fica falando alto não, fala consigo mesmo, consiga ir com Deus. Então, ou seja, tome cuidado para, né, você não manifestar. Por quê? Porque as línguas no culto, ela tem um propósito, que é o quê? A comunicação à igreja. Da mesma forma, né, que as línguas como edificação pessoal, ela vai falar, né, deixa eu abrir aqui os textos, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no celular, e eu vou mostrar para vocês. O texto é 1 Coríntios 14, 4. Diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então veja, você quando fala em outras línguas, você está se edificando. Isso é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14. Um outro texto está em Judas, né? Um livro antes do Apocalipse, ele só tem um capítulo, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar no Espírito não é orar dentro de você. Isso é a sua oração normal. Você orar falando e você orar na sua mente é oração humana. Orar no Espírito é falar em outras línguas. Olha só, 2 pessoas diferentes falando a mesma coisa. Judas falando, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. E aí vem Paulo e fala em 1 Coríntios 14, 4, que fala em língua desconhecida, edifica a si mesmo. Então o que é orar no Espírito? É orar em outras línguas. E orar dentro de mim é uma oração humana, mas dentro de você. Você entende? Então é uma oração natural. Você está usando palavras naturais. Então você recebe, como você fala, é o Espírito que te concede. Mas você precisa falar, você precisa verbalizar. Você precisa trazer para este mundo. Ainda que você fale baixinho, você precisa trazer para este mundo. Você precisa estabelecer nesse mundo, tá? Então essa é a oração que é dado como linguagem de oração. Ela pode ser, né, traduzida. Pensa da seguinte maneira: Deus ele está te amadurecendo. Quanto mais você orar em línguas, em outras línguas, mais você vai crescer espiritualmente, mais você vai ter entendimento, mais você vai ter discernimento, mais você vai ativar os seus dons espirituais. E você entendeu que a nossa maior guerra é falar em línguas? A gente só fala em línguas na hora do culto e na hora da adoração. A gente não fala em outros momentos. A gente luta. É uma guerra. A Bíblia diz que a carne peleja contra o espírito contra a carne. Porque é uma guerra, irmãos. Porque você vai receber edificação do céu dentro de você.
quando você falar em outras línguas. Então essa é a edificação pessoal. Você está dentro, você está sentindo um poder e você está falando uma língua que você não consegue conter. Essa é a variedade de línguas no culto público. Ela tem um propósito, trazer uma comunicação à igreja. Ou você interpretará o que você está falando, ou Deus levantará uma outra pessoa com um dom de interpretação para interpretar o que você está falando. Por que é interpretar? Porque interpretar, ela não é tradução. Não existe tradução de línguas. Não está sendo traduzido o que você está falando, está sendo interpretado. Uma mesma palavra, vários significados. Mene, mene, tekel, farsim. Pesou Deus o teu reino, foi tirado. Lembra disso lá de Daniel? Então o mene tem um significado diferente. Então, às vezes, você está falando 3 palavras em línguas que você fala, eu tenho vergonha disso. Mas essas 3 palavras, quando você vai falando e vai se entregando e vai falando com fé, essas 3 palavras você está falando uma multidão de coisas que você nem sabe, porque é uma comunicação entre você e Deus. Por isso, não tenha vergonha de falar. Então, existe a variedade de línguas no culto, onde a pessoa fala, ela mesma interpreta, ou ela fala e um outro faz essa interpretação, tá? E existe as línguas como sinal ao incrédulo. Deixa eu ler o texto, né? 1 Coríntios 14, 5 diz assim: E eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, se eu estou na igreja, num culto, e começo a falar em línguas alto, toda a igreja vai pensar, Deus quer falar algo com a igreja, por isso que precisa de ter alguém para interpretar. Mas se eu estou falando sem ter um intérprete, o que isso quer dizer? É tipo assim, eu vou falar em línguas altas e Deus vai levantar alguém. É isso? Não. Eu preciso saber se na igreja existe uma pessoa que interpreta. Deus lá na nossa congregação já levantou alguém que interpreta? Sim. Tem fulano e cicrano. Mas toda vez que alguém ora em línguas, eles interpretam. Então, meu irmão, aquele que fala alto, ele vai olhar. Se tiver interpretação, Deus vai levantar essas pessoas para falar, olha, a mensagem que Deus está falando é essa. Não é assim bagunçado. Eu vou falar alto e se quiser interpretar, interpreta. Não. O culto a Deus é com ordem, com decência. Senão vira bagunça. Vira domínio. É Jezabel operando no nosso meio para a gente querer usar a força, os dons espirituais para governar a igreja. A igreja já tem um governador, se chama Jesus Cristo, que manifesta pelo bendito Espírito Santo. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo com as coisas de Deus, tá? E as línguas como sinal ao incrédulo. É o falar em línguas, mas falando um outro idioma. Imagina que você está aqui e de repente você começa a falar uma língua que é um alemão. Você não sabe que você está falando alemão. E dentro da igreja tem um descendente de alemão, um alemão, e ele está entendendo tudo o que você está falando. E Deus está dando uma mensagem para ele. Ele não crê no Senhor, ele está vindo agora para a igreja. Então isso é um sinal para ele, tá? Temos esse texto? Temos sim. Nós já estamos em Coríntios 14, olha o 22 aqui. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, né? E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, tá bom? Então, quando há profecia no lugar, esse é sinal para os crentes. Quando há uma língua, que essa língua é falada numa língua humana diferente, então isso é sinal para o incrédulo. E quando há uma língua sendo falada, né? E tem a interpretação, ela ganha característica de profecia, tá? Então, essas são as manifestações. Você tem que entender que um dom espiritual, ela tem multiformes manifestações, tá? Por exemplo, o dom de palavra de conhecimento é um dom de revelação. Então, Deus vai mostrar passado, vai mostrar presente. Deus vai mostrar conhecimento. Às vezes, eu tenho o dom de conhecimento, né? De palavra de conhecimento, meu celular estragou. Aí eu estou orando a Deus, Deus fala assim... Abre o celular, seca ele e fecha de novo. Eu abro, faço tudo isso e ele volta a funcionar. Isso é um dom de palavra de conhecimento. Deus me deu um conhecimento técnico por um dado momento. Então ele tem uma multiforme operação. Você entende? Então ele tem uma multiforme. Da mesma forma que o dom de línguas ele tem uma multiforme operação. Detectamos pelo menos 3 delas.
edificação pessoal, que você tem que falar na igreja e na sua casa, no seu momento de oração. Variedade de línguas, esse não é todos. Por isso que Paulo vai questionar, todos vós falam em línguas, ou seja, todos vós falam em variedades de língua no culto público? Não, porque Deus não toma todo mundo, Deus toma muito pouco para falar isso aí. Assim como tem poucos os que interpretam. E o sinal do incrédulo, você vai falar, você vai sentir um desejo muito forte de falar, vai ter uma pessoa daquela outra nação e ela vai ouvir tudinho e vai entender a mensagem de Deus para ela, né? Então veja, Atos 2,4 vai dizer assim, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Entenda, você precisa falar, o ato é seu. Deus ele não vai te possuir para você falar. Se você não fala, se você ficar 1 ano sem falar em línguas, você vai ficar 1 ano sem falar em línguas. 1 ano sem receber edificação. 1 ano sem a manifestação poderosa do Espírito Santo dentro de você. Porque é você que tem que falar. Ele te concede, ó. E se você está com a sua Bíblia aberta, abre aí Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Grifa assim, ó. E começaram a falar. Noutras línguas. Grifa, começaram a falar. É você quem fala. Aí, ó o que continua falando. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu falo o que ele me dá. Então, ele me dá e eu falo. Ele joga a palavra dentro de mim. A Bíblia diz que quem crê nele, rios de água viva fluiria do seu ventre. Então, vem de dentro de mim. Vem dessa habitação maravilhosa que está dentro de mim. Flui de dentro de mim. Flui do espiritual para o natural. Então, eu só posso falar quando eu estiver ligado nele. Ele já habita em mim. Ele já habita em você. Você teve um dia terrível, não teve? Às vezes você teve um dia difícil, um dia dor de cabeça, um dia você falou, nossa, e minhas contas. Em nenhum momento o Espírito Santo saiu de dentro de você. Ele continuou com você, mesmo que você estava lá, mesmo que você errou, ele estava lá, ele não saiu. Ele não se ausentou. Você não sentiu nada. Então você tem que, lembra que a gente leu em Judas? Pela santíssima fé, orando, nós temos que crer. Esse é um ato mais de fé do que espiritual. Quantas vezes você vai orar em língua, você não vai sentir um arrepio, você não vai sentir nada. Mas já está dentro de você, meu irmão. Já está dentro de você. Atos 2,4, né? 1 Coríntios 14, 18, Paulo vai falar assim, ó. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. E o 28 diz assim, mas se não houver intérprete, esteja calado, fale consigo mesmo e com Deus. Ele está dizendo o seguinte, se cale perante a igreja, mas fale consigo, fale baixo. Ele está dizendo o seguinte, ainda que você receba um alto nível de poder, você pode se conter. As pessoas agem como se elas estivessem possuídas. Então você entende que o dom dá para você controlar. Ele está dizendo, fale consigo mesmo e com Deus. Você consegue controlar a tonalidade. Ele está dizendo, se não tiver um intérprete na igreja, não se atreva a falar alto. É isso que ele está falando. Para que não haja confusão no culto. Às vezes vocês vão me ver falando em língua junto, porque eu estou estimulando todo mundo a falar. Mas tipo assim, num culto normal, você vai ver que quando eu estou falando, eu tiro o microfone de lado. Porque eu estou falando comigo. Consigo, comigo mesmo e com Deus. Veja, Paulo, dou graças ao meu Deus porque falo mais língua todo voz. Sabe o que ele está dizendo? Eu gasto muito tempo na oração em línguas. Ele vai dizer em outro texto que ele ora para a edificação do cérebro, ou seja, ele fala naturalmente, mas ele também ora em línguas. Porque ele precisa das duas edificações, ele precisa da edificação natural e ele precisa da edificação espiritual. Então veja, é muito mais comum você falar em línguas do que você pensa. É muito mais comum. Para de tirar, sabe, de pensar isso. Ah, mas eu não sinto arrepio, eu não sinto choque, eu não sinto nada disso. Meu irmão, você tem que ter fé. O dom já te foi dado, é sinal. Esse sinal seguiria. Por que você está bloqueando sua mente? Por que você bloqueou o espírito? Por que você está enterrando? Você já poderia ser maduro, você já poderia ser um mestre, um pregador, uma pregadora da palavra, você já poderia ser um mestre, você já poderia ser um obreiro, uma obreira do Senhor, você já poderia fazer tanta coisa, mas por causa de sofismas, coisas que a sua mente prende, você não está conseguindo fluir. Então veja,
Esse sim, a linguagem de oração é para todos. O que não é para todos? A linguagem no culto público para que haja interpretação e isso equivala à profecia, ou você falar em outras línguas para que seja um sinal para o incrédulo, falar em inglês, falar em espanhol, falar em russo, e tiver uma dessas pessoas, dessas nações no nosso meio. Essas aí não é para qualquer um, não. Agora, ou falar em línguas, esse é um sinal que você carrega. O Senhor Jesus disse, e eu tenho certeza, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor Jesus, ele assumiu uma natureza humana com um DNA totalmente divino. Lembra-se que quando ele nasceu de Maria, né, ele ele recebeu um DNA direto do Pai. A Bíblia diz que o próprio Senhor Espírito Santo produziu ele. É como se fosse, né, um novo homem sendo gerado. Olha que extraordinário isso. Então ele é um homem que viveu a plenitude de Deus, viveu 100% o que Deus determinou, cumpriu os 613 mandamentos, ele viveu na lei do Espírito de vida. Nosso Senhor é extraordinário. Então, quais são os benefícios de você falar em línguas? Nós já lemos em 2 textos. Edificação pessoal. Imagina que você está construindo um muro. Toda vez que você ora em línguas, um tijolo é colocado, um em cima do outro. Aí depois vem a argamassa, depois vem a tinta. Então, quanto mais você orar em línguas, mais você é edificado. Um segundo benefício, você ora diretamente a Deus, né? 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito, fala de mistérios, ou fala em mistérios. Você entende? Então, é uma linguagem diretamente que você fala com Deus. Qual o outro benefício? Você vai conseguir controlar a sua língua. Tiago vai dizer que a nossa língua, ele é um pequeno membro que incendeia todo o corpo. É aquela chama que começa, que queima uma floresta inteira. Então, quando você gastar mais tempo orando em línguas, você está dominando. A Bíblia diz que o homem que domina a sua boca, ele é perfeito. Então, quando você fala mais em línguas do que qualquer outra coisa, você está se dominando, você está se edificando, você está falando diretamente com Deus, você está recebendo edificação. Olha que coisa extraordinária. Então, quer dizer que quanto mais eu oro em línguas, mais Deus me domina. Eu recebo mais mistérios de Deus, eu recebo mais a natureza de Deus em mim. Você não sabe como render graças? Ore em línguas. 1 Coríntios 14, 7, olha o que vai dizer. 14, 7, 17, diz assim: porque tu realmente dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Ele está dizendo o seguinte: quem ora em línguas, ele dá bens às graças. Ou seja, a graça dele, ele rende graças de uma forma perfeita, extremamente alinhado. Um outro texto que está em Efésios, né? Efésios 6, 18, 20, que vai falar da armadura de Deus, ele vai dizer assim: se revestir de toda a armadura de Deus, para que estáis, né, suportando as astutas ciladas dos inimigos, né? Aí ele vai terminar falando assim, ó, orando todo o tempo no Espírito. Nós já falamos que orar no Espírito não é orar consigo. Orar consigo não é oração no Espírito. É uma oração humana, falado dentro de si. Você está falando uma língua natural dentro de você. Não é o Espírito Santo que está te concedendo essas palavras, é você que está falando essas palavras. Agora, quando você fala em línguas ainda que baixinho, aí quem está te concedendo as palavras é o Espírito Santo. E aí a intercessão. Eu vou dizer, eu já contei esse testemunho aqui. Muitos de vocês conhecem a história da minha esposa, que foi uma saga para ela tirar a carteira de habilitação dela. E no último exame dela, que ela já tinha reprovado algumas vezes, e no último exame dela eu estava orando, clamando por ela. De repente Deus falou bem assim para mim dentro de mim: filho, cala a boca. Eu fiquei até sem graça na hora, foi desse jeito: filho, ora somente em línguas, porque essa é uma oração, é uma intercessão eficaz e perfeita. Aí eu comecei a orar em línguas o tempo inteiro. Lá no prédio Detran, acredite se quiser, eu fui para um lugar para ninguém me ver. Eu andava de um lado por outro, só orando em línguas, só orando em línguas, só orando em línguas. Tinha palavras que eu repetia elas 1 milhão de vezes, mas era o que Deus me concedia. Aí eu tô aqui, de repente eu vejo a esposa passando de carro. Eu falo, opa, já passou da baliza, era ali que ela reprovava. Passou pela baliza, passou pela rampa. Agora tá no percurso, e continuei orando, de repente ela entra. Quando eu volto, ela chorando.
e comemorando. Hoje está aí, já pegou a definitiva dela. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque é uma oração eficaz. Você entende? O que te impede de falar em línguas? Ensinamentos errados, muitos deles plantados pelo inimigo, porque se você aprender como funciona, você vai usufruir. Você vai viver um novo tempo na sua vida. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então veja, as nossas armas são espirituais. Existem muitas. Você só não está vivendo a plenitude de Deus porque tem muito bloqueio. Bloqueio que veio de traumas, bloqueio que veio de Satanás, bloqueio que veio de relacionamentos. E quando você se entrega à linguagem de oração, você vai recebendo as armas para destruir todos esses bloqueios. Então, com isso, eu deixo, né, essa meditação, esse ensino, porque chegou o tempo de você viver esse extraordinário de Deus na sua vida. E aí, há quanto tempo você não tem falado em línguas? Você só fala nos cultos? Você consegue falar? Irmãos, esse é o meu maior desafio, tá? Se eu disser para você, é super fácil, tal, não é não. É desafio. E é desafio dos grandes, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Tá bom? Então, eu deixo essa meditação para você. Se você depois quiser esse estudo, né, sobre as línguas, eu tenho ele já formatado em PDF, tá bom? É só você me pedir que eu vou colocar à sua disposição. Então eu vou fazer assim agora com você. Eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir para Deus te visitar agora, né? E eu vou pedir para o Pai despertar esse dom que está amortecido em você. Se tiver amortecido. Se não tá, se você fala, se você já entendeu que você pode já entrar na oração do Espírito, né? Assim que terminar a oração, eu vou colocar um louvor. E aí você vai aproveitar o louvor para falar bastante. Você vai falar muito, você vai adorar a Deus, você vai falar. Eu vou recomendar que você faça de tudo para não falar uma palavra em português. Eu quero muito que você se dedique, né, a falar nas línguas que o Senhor te concede agora. Então eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor, nosso Deus, desbloquear esse dom. E você vai confiar, você vai ter fé que o Espírito de Deus que habita em você, ele habita em você, não habita? Você já não crê em Cristo? Você já não confessou como Senhor e Salvador? Você já não convidou Ele para ser Senhor supremo da sua vida? Sim, então você tem direito. É um direito que você deve exercer. Esse é um direito que você tem que exercer. Então, nós vamos orar agora para que, se você enterrou, ele seja desenterrado agora. E se você fala, você já vai aproveitar o louvor e vai deslanchar. Para você receber muita edificação, amém? E assim que acabar o louvor, eu talvez coloque um fundo e a gente ore mais um pouco, tá bom? Então, eu vou orar agora, eu vou colocar minha mão na frente da câmera e eu quero que você encoste. Se você estiver no celular, você vai fazer assim, ó. Se você tocar na tela, provavelmente vai desconectar. Então tenta pegar na lateral do celular, tá? Algo assim. E eu vou pedir para Deus, para Ele visitar você agora. Vou colocar o louvor e você vai se render à presença do Altíssimo, tá bom? Vamos orar então para você receber agora, em nome de Jesus. Amém? Estende aí, vai tocando agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, Senhor. E eu creio, Pai, se eles creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Tua palavra diz que estes sinais seguiriam aos que crescem, que seguiriam. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que
isso já está com muitos deles. Mas por causa de sofismas, por causa de quebra de relacionamentos, muitos deles deixaram de exercer isso. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e iniquidades, perdoe toda a nossa mentira, todos os nossos maus pensamentos, perdoe todos aqueles que nós ferimos, perdoa as nossas ofensas e as nossas dívidas, as nossas falhas. Purifica-nos agora no sangue de Jesus. Pai, eu peço que o dom seja desenterrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o dom de línguas, o dom da linguagem de oração que você recebeu, quando você recebeu a presença de Deus sobre a sua vida, para que você tivesse a sua fé edificada, orando no Espírito, seja desenterrada agora em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu a virtude, em nome de Jesus, receba agora a virtude do Espírito Santo, que ela flua agora por toda essa comunicação, que ela flua através da internet, por toda a fibra ótica, por todos os cabos, e se apegue a você. E se apegue a você agora, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus agora, em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder de Deus. Receba a linguagem de oração. Receba para ser edificado em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus o Cristo. Em nome de Jesus eu vou colocar agora o louvor. E você vai falar em línguas conforme o Espírito te concede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Obrigado, Senhor. És o único Pai digno de receber toda a glória, toda a honra. Aleluia. Santo és, Senhor. Santo és. No seu lugar de palavras, agradeço o nome do nosso amado Deus, nosso querido Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Te exaltamos. Tu és o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor. Aleluia. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
receber, declare: ao único que é digno de receber. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. Continue louvando, continue adorando. Em nome de Jesus, se entregue à linguagem de oração. Deus te deu essa poderosa ferramenta para você se movimentar nas águas do Espírito Santo. Receba onde você está o toque, a presença gloriosa, a manifestação, a majestade do Altíssimo. Deixa tua unção fluir. Que o Senhor flua na tua vida. Que você veja, sinta o poder extraordinário de Deus vindo sobre você, vindo sobre o seu corpo. Se renda ao Senhor agora, onde você estiver. Ele é o Deus que te toca. Ele é o Deus que opera grandemente na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus. Palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Santo Rei, eu suplico a sua gloriosa presença no nosso meio.
Aqui estão seus filhos e filhas conectados ao Altíssimo. E queremos receber de Ti a graça, o favor, a misericórdia. Queremos cada dia ser cheios. Nos concede dons espirituais, nos concede a linguagem de oração, para que a gente possa ter a nossa santíssima fé edificada orando no Espírito. Nos edifica, Senhor. Concede agora, em nome de Jesus, a majestade da Sua presença sobre todos nós. Que a mão do Senhor possa repousar sobre a sua vida, te trazer consolo. Receba o toque do Senhor aonde quer que você estiver agora. Em nome de Jesus o Cristo, receba agora, em nome de Jesus. Seja renovado, meu irmão, seja renovada, minha irmã, seja fortalecido na força do poder do nosso Deus. Aleluia. Fale, se entregue, deixe o Senhor usar a tua boca. Seja edificado, meu irmão, seja edificado, minha irmã. Receba a plenitude, o poder do Altíssimo, receba o revestimento para te fazer vencer o pecado, o revestimento para você testemunhar com poder e autoridade sobre Jesus Cristo, o revestimento para você orar pelas pessoas e Deus curar, Deus restaurar, Deus abrir portas através da sua vida. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Bendito seja, bendito seja. Bendizemos, te amamos, te louvamos, te agradecemos. Por ser culto de curas e maravilhas, Senhor. Eu oro agora por todos os que estão mal. Você que está com algum problema agora de saúde. Você que está com dor na cabeça, com dor na coluna, com dor nos joelhos, articulações. Você agora que está se sentindo mal, você que está sentindo uma angústia. Em nome de Jesus, todo mal, toda dor, sai agora. Seja liberto agora da dor. Seja livre da dor. Você que está com problema na visão, em nome de Jesus, veja. Você que está com problema nos ouvidos, em nome de Jesus, ouça. Você que está com problema na fala, em nome de Jesus, fale. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada, porque Cristo te dá saúde. Receba pela fé, receba pela fé, receba pelo poder, pela ministração do poder de Deus, a cura e a restauração sobre você. Todo mal, em nome de Jesus, saia. Seja abençoado, receba cura, receba. Eu oro também por portas abertas. Deus abre portas, Deus opera maravilhas, Senhor. Libera o extraordinário nesse último culto de quinta, Senhor, porque a partir da semana que vem o culto será na quarta-feira. Eu te peço, fecha com chave de ouro os que estão assistindo agora, os que vão assistir depois. Recebam tua presença, recebam tua glória, recebam cura, receba restauração. Seja liberta agora de toda a opressão. Envia agora o seu anjo, Pai ministrador, para estar indo lá. Envia seu anjo guerreiro com espada de fogo para ir em cada casa e cada lar. E todo o mal saia, toda opressão saia, caia por terra todas as cadeias, correntes e grilhões. Em nome de Jesus, seja liberta agora. Receba cura, receba alívio, receba a paz e a graça de Jesus Cristo no seu lar. Receba agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos. Obrigado por esta noite, obrigado por este culto, obrigado pela palavra, obrigado por cada irmão, por cada irmã que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor seja glorificado. Te agradecemos por todo esse tempo, Pai, que o Senhor esteve conosco nessas quintas.
trazendo curas, libertações, restaurações. Graças eu te dou por todo esse tempo, Senhor. E agora eu oro pedindo, abençoe a quarta, santifique a quarta. Permita que todos os portais liberados na quinta sejam transferidos para a quarta e libere um novo tempo sobre essa congregação para que possamos ver milagres, possamos ver o revestimento, o poder extraordinário do Espírito Santo na quarta-feira. Muitas curas e maravilhas sendo realizadas na quarta-feira, muito estudo da palavra, muito ensino da palavra verdadeiro sendo ministrado na quarta-feira como foi ministrado na quinta. Venha, Senhor, que o Senhor se agrade de nós. Eu te rendo graças por todo esse tempo, por cada vida que se entregou a Cristo, por cada vida que se reconciliou, por cada pessoa que foi abençoado nas lives, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos seus renovos. Que o Senhor abençoe seus filhos e filhas, em o nome de Cristo Jesus. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Aleluia.